Os prejuízos causados pelos furacões são incalculáveis. Nós brasileiros temos a sorte de morar em uma região onde as possibilidades são mínimas para o fenômeno, com temperaturas no Oceano Atlântico não excedendo os 26 graus, e o fenômeno meteorológico conhecido como tesoura ser raro nos países próximos à linha do Equador. Torna o Brasil um oásis para quem quer fugir dessas catástrofes. Mas o que dizer do Atlântico Norte, onde elas ocorrem com frequência e deixam um rastro de destruição? Neste vídeo vamos te lembrar os 10 maiores furacões da história que já surgiram no Oceano Atlântico. Seja muito bem-vindo, essa é a Imersão Curiosa. Furacão Katrina. Quando se fala em furacões, normalmente é o Katrina que se vem à mente. Causando estragos que giraram em torno de 108 bilhões de dólares, o furacão Katrina foi um dos mais agressivos que já passaram pelos Estados Unidos. Ele ocorreu em 2005 e atingiu o estado da Louisiana como categoria 3. Porém, enquanto estava sobre o Golfo do México, foi categorizado como nível 5, a categoria máxima, com ventos de até 280 km por hora. Causando a morte de 1.200 pessoas, foi o terceiro mais fatal da história americana, gerando uma comoção internacional. Número 2, Furacão Andrew. Arrasando a região da Flórida em 16 de agosto de 1992, como um furacão de categoria 5. O furacão Andrew deixou milhões de pessoas sem energia elétrica e destruiu bairros inteiros, com ventos que chegaram aos 280 km por hora, matando 65 pessoas. Seu poder de devastação foi tão grande que logo após a sua passagem, diversos órgãos governamentais tiveram suas estruturas reformuladas, para que o auxílio à população afetada fosse mais eficaz em situações futuras. Número 3, Furacão Camille. Considerado um dos mais intensos que já atingiram os Estados Unidos, o furacão Camille se formou no Golfo do México e chegou à região do rio Mississippi como categoria 5, criando um rastro de destruição em massa. Com ventos que chegaram aos 340 km por hora, ele deixou um prejuízo de 8 bilhões de dólares, causando a morte de 256 pessoas, que apesar dos esforços, não resistiram à fúria dos ventos. Ao total, 8.931 pessoas ficaram desabrigadas, 5.662 casas foram destruídas. Número 4, Furacão Carla. Em 3 de setembro de 1961, atingindo o estado do Texas, o furacão Carla, classificado como o maior ciclone tropical, causou um prejuízo estimado de 2,36 bilhões de dólares em estragos. Categorizado como nível 4, esse furacão fez com que a maré alta ficasse pelo menos 5 metros acima do nível normal, inundando 6.880 km² e levando a água a regiões que ficavam a 15 km da costa. Com ventos de até 270 km, ele matou 43 pessoas. Além disso, 56.343 casas e edifícios agrícolas foram afetados, isso apenas no estado do Texas. Número 5, Furacão Mitch. Ao atingir a América Central no dia 22 de outubro de 1998, com ventos de até 290 km por hora, o furacão Mitch foi o mais devastador furacão dos últimos 200 anos e o segundo maior em número de mortes. O Mitch causou de 6 a 7 bilhões de dólares de prejuízos e tirou a vida de 18 mil pessoas, em sua maior parte pelas grandes inundações que gerou. Ele afetou Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Península de Yucatán e o sul da Flórida nos Estados Unidos. Número 6, Furacão Rita. O ano de 2005 foi realmente marcante para o surgimento de furacões. Apenas algumas semanas após a passagem devastadora do Katrina pela Louisiana, o furacão Rita foi o ciclone tropical mais intenso já registrado no Golfo do México, causou muitas chuvas na região já destruída e 120 mortes, além de atingir o estado do Texas, causando mais de 12 bilhões de dólares em estragos.
Na Louisiana, a tempestade de Rita inundou comunidades baixas ao longo de toda a costa, agravando os efeitos causados pelo furacão Katrina. Os prejuízos não foram pequenos, mas, em comparação com a passagem do Katrina, o Rita ficou conhecido como a tempestade esquecida. Número 7. O furacão Florida Keys. Em uma época em que não existia uma nomenclatura padrão, no Dia do Trabalho de 1935, o furacão Florida Keys foi o ciclone tropical mais forte da temporada de furacões no Oceano Atlântico de 1935. Os ventos de 295 quilômetros eram tão fortes que até mesmo um trem foi jogado para fora de seus trilhos. Ele também fez com que as ondas subissem de 4 a 9 metros de altura. O furacão causou graves danos na zona norte das Florida Keys, além de causar danos na Geórgia e nos estados das Carolinas do Sul e do Norte. Calcula-se que ao menos mais de 400 pessoas perderam suas vidas e tenha deixado 6 bilhões de dólares de prejuízo. Número 8. Furacão Irma. Ao se aproximar de Porto Rico e Estados Unidos, mais especificamente no estado da Flórida, com ventos de 280 km por hora, o furacão Irma entrou para a lista dos mais intensos já registrados na região, deixando um prejuízo de 77 milhões. O seu grande diferencial foi que ele manteve essa velocidade de vento por incríveis 37 horas, ampliando seu raio de destruição. A evacuação de turistas e moradores em razão da passagem de um furacão foi a maior da história em Miami. Mesmo com o avanço da ciência que estuda as interações atmosféricas com a superfície da Terra, estima-se que entre 50 a 80 pessoas morreram. Número 9. Furacão Vilma. O ano de 2005 foi realmente um desastre nas catástrofes climáticas. Além de Rita e Katrina, no dia 19 de outubro do mesmo ano, o furacão Vilma apresentou a menor pressão central já registrada. Esse valor indica que seu poder de destruição foi muito alto, pois apesar de ser categorizado como um nível 3, ele causou estragos imensos no México e em Cuba. O Vilma deixou estragos que chegaram a 27 milhões de dólares, e a evolução de uma depressão tropical a um furacão de categoria 5 foi incrivelmente rápida, chegando a atingir por um momento ventos de 295 km por hora, além de matar 52 pessoas. Número 10. Furacão São Calixto. O grande furacão de 1780, também conhecido como Furacão São Calixto II, foi o furacão atlântico mais mortífero na história. Mais de 28 mil pessoas morreram quando o furacão passou pelas Pequenas Antilhas e no Caribe, entre 10 e 16 de outubro. Não se sabe exatamente a trajetória e a intensidade do furacão, pois o banco de dados de furacões do Atlântico começou a ser criado apenas em 1851. O furacão atingiu Barbados com ventos que possivelmente passaram de 320 km por hora, antes de passar sobre Martinica, Santa Lúcia e Saint Eustatius. O número de mortos causado pelo grande furacão excedeu todas as mortes causadas por furacões, ultrapassando o furacão Mitch. Faltou algum furacão nessa lista? Acha que merece uma parte 2? Você moraria em uma região com frequência de furacões? Comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, e até mais!